Como a vida nos causa problemas e como o estoicismo tem bastante coisa a nos ensinar sobre isso. Eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estoicismo, mais uma corrente filosófica do helenismo, do qual nós falamos no vídeo da semana passada. Correntes filosóficas do período do helenismo são três grandes correntes filosóficas, né? O cinismo, que nós falamos na semana passada, o epicurismo, que nós já falamos lá atrás, e o estoicismo. São as maiores, certo? Então, o estoicismo começa com Zenão de Cício, ou Cítio, ou Títio, que não é o mesmo Zenão de Eleia, lá da aporia eleática, não. É outro Zenão, certo? Zenão de Cítio. O estoicismo começa quando o Zenão ele tem contato com a filosofia de Epicuro, que é o mestre do epicurismo, que é outra escola filosófica do período do helenismo. E se você não assistiu o vídeo sobre Epicuro, vale a pena assistir. Eu vou deixar no final desse vídeo como sugestão para vocês assistirem o vídeo sobre Epicuro e a natureza da felicidade, beleza? E aí quando o Zenão entra em contato com a filosofia de Epicuro, ele começa a concordar com muitas coisas e a discordar de muitas coisas também. E por isso acaba cunhando uma própria filosofia que vai se chamar estoicismo. Por que vai se chamar estoicismo? Zenão não era um morador, ou melhor, não era um cidadão ateniense. Ele não era de Atenas. Por isso, ele não tinha o direito de ter uma casa em Atenas. Ele não poderia morar em Atenas. Sendo assim, quando ele ia falar de filosofia, quando ele ia dar as suas aulas, né, ele se dirigia até Atenas e ficava embaixo de um dos pórticos de Atenas. Os pórticos eram como se fossem as portas da cidade. Quando a gente pensa na Grécia Antiga, que a gente vê aqueles pilares, né, aquele negócio que parece uma casa, assim, que tem uns pilares compridos, aqueles lá eram os pórticos. E o nome daqueles pórticos é Stoa. Stoa. Por isso que aqueles alunos do Zenão eram conhecidos como os homens da Stoa, ou simplesmente os estoicos, ou aqueles que estudam na Stoa. Por isso estoicismo, porque eram aqueles que estudavam na Stoa, certo? Os estoicos, aqueles que ouviam o seu mestre na Stoa. O estoicismo, ele acredita assim, ó. Tem essas ideias do epicurismo ali, né? Vou deixar o vídeo para vocês entenderem um pouco melhor quem foi Epicuro, que vale a pena assistir aquele vídeo, tá? E o estoicismo acredita que o universo, ele é um organismo vivo. O universo é vivo, é um organismo. Por isso, ele tem alma, ele tem logos, uma alma inteligente que governa todas as coisas. Tudo o que acontece por causa dessa inteligência do universo, desta alma do universo que faz as coisas funcionarem, que faz a chuva cair no tempo certo, que faz as árvores crescerem, que faz os seres humanos viverem, se reproduzirem. Todas as coisas acontecem porque esse logos do universo, que é um organismo vivo, ele já quase que predestinou isso. Já está tudo programado porque essa inteligência do universo sabe o que é bom para o universo, certo? Um dos grandes pensadores do estoicismo é Sêneca. Sêneca, vocês já ouviram falar sobre Sêneca, né? Sêneca era um advogado, ele trabalhou também no Senado, inclusive Sêneca foi preceptor de Nero. Imagina o imperador Nero, vocês já ouviram falar aí na disciplina de história? Nero, aquele cara meio cabreiro que botou fogo em Roma, acusou os cristãos.
e matava um monte de gente? É, isso mesmo. Sêneca, ele foi preceptor de Nero. O que é preceptor? É um professor particular que quando a criança está crescendo ali, ela precisa de um professor particular, esse professor foi Sêneca. Quando Nero vira imperador, Sêneca se torna conselheiro de Nero. Só que depois, quando Nero começa a fazer algumas tiranias, algumas barbáries, Sêneca começa a escrever sobre a tirania, começa a mostrar o seu descontentamento e Sêneca é condenado à morte. Então Nero condena Sêneca à morte por suicídio. Então Sêneca teria que se suicidar. E foi assim que ele morreu. Certo? A gente precisa entender que o estoicismo, por acreditar que o universo é um organismo vivo, que o universo, por ter uma alma inteligente, um logos que governa todas as coisas, nós não precisamos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo em querer mudar o mundo. Porque o mundo não vai mudar. Porque o mundo é como deve ser. Porque o universo quer assim, essa inteligência, esse logos do universo, que é sábio, que é a inteligência pura, já sabe como fazer as coisas. Então a gente precisa, ao invés de querer mudar as coisas, aceitar que o universo é assim e buscar viver melhor. Então, Sêneca escreve vários textos, vários livros, né? E entre eles ele escreve esse aqui sobre a brevidade da vida. E nesse livro ele fala sobre dois aspectos importantes, sobre o tempo e sobre a morte, né? Nesse livro, Sêneca tenta fazer a cabeça do sogro dele para que o sogro dele vire filósofo também. Falando sobre o tempo, Sêneca escreve assim, ó, olha só: não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. Sêneca está dizendo que nós não temos um tempo curto de vida. A nossa vida ela tem um tempo suficiente. Só que nós perdemos muito tempo, porque nós investimos o nosso tempo, a nossa energia em querer mudar o mundo, em querer realizar coisas que não cabem a nós. Tem uma frase que a gente lê em cafeterias de hoje em dia que é assim, né? Café para mudar aquilo que posso e vinho para aceitar aquilo que não posso. O estoicismo é mais ou menos isso. Nós precisamos aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Senão a gente vive uma vida infeliz, tentando mudar coisas que não mudarão. Porque o universo quer assim. O universo já programou as coisas assim. Então, a gente não tem como mudar algumas coisas. Por isso a gente precisa aceitar. E não perder o nosso precioso tempo tentando mudar o mundo. Mas perder o nosso tempo, ou melhor, investir o nosso tempo em coisas que valem a pena. Quando ele fala sobre a morte, ele escreve assim, ó: vivestes como se fosseis viver para sempre. Não notas quanto tempo já passou. E uma outra frase sobre a morte diz assim, ó: deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morte. Ou seja, a morte é uma certeza para os seres humanos. Nós não devemos investir o nosso tempo, a nossa energia em querer fugir da morte, porque o universo quer que aconteça a morte em nós. Então a morte é algo certeiro para nós. Por isso que nós precisamos investir o nosso tempo e a nossa energia em viver intensamente os dias que nós temos. Nós precisamos viver intensamente. Viver intensamente cada minuto, cada momento. Não perder o nosso tempo com coisas fúteis, com coisas supérfluas, mas com coisas que valem a pena. E Sêneca ainda diz assim, ó: hoje é o tempo e o agora é o que temos. Nós precisamos viver o agora. Isso é muito parecido com o cinismo de Diógenes, né? Nós precisamos viver o agora. Essas escolas helenistas ali, o epicurismo, o cinismo e o estoicismo estão bem parecidas nesse sentido, né? Por isso que existe aquela frase carpe diem, aproveite o dia, aproveite o agora, aproveite o tempo que tens. É isso, é uma frase desse período filosófico. Nós precisamos aproveitar o agora, porque o futuro não nos pertence, nós não sabemos quanto tempo teremos lá na frente. E o passado já passou, nós não conseguimos mudar. O que nós temos é o presente, o agora.
E o que nós vamos fazer com o nosso agora? O que você vai fazer com o seu agora? E quais os resultados desse seu fazer do agora que você vai colher lá na frente, no seu futuro? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Faça parte dessa família de filósofos que está crescendo aqui no nosso canal do YouTube. E se você não assistiu o vídeo sobre Epicuro, está aí embaixo. É só assistir. Um abraço, até a próxima. Valeu!